Olá pessoal, estamos iniciando o programa Alegria de Viver e estaremos dando continuidade ao livro que estamos fazendo comentário, a leitura e comentário, que é o livro O Espírito de Verdade. Este livro belíssimo que você vê aqui, André trouxe para a gente. Esse livro é de psicografia de Francisco Cândido Xavier e Valdo Vieira, em mensagens intercaladas. E os espíritos que escrevem através desses dois médiuns são espíritos diversos. Nós temos mensagens de Emmanuel, do espírito André Luiz, nós temos de Hilário Silva. E a última mensagem que nós vimos no programa anterior foi do espírito Militão Pacheco. Então são vários espíritos, alguns mais conhecidos, outros menos, mas as mensagens são muito úteis, são sempre muito boas. Então adquira o seu livro e acompanhe conosco a leitura, comentário, não apenas nos programas que já foram feitos, mas nos que virão. Hoje daremos continuidade. Como já disse anteriormente, não será na sequência, porque nós estamos pensando alguns capítulos e o capítulo de hoje nós iremos tratar do capítulo 20, Contrastes. Então, acompanhe conosco, eu sou Solange Godoy, junto com André Luiz Ruiz. Como vai, André? Olá, Solange Godoy. É uma alegria muito grande estarmos mais uma vez fazendo um programa junto com a artista plástica que pintou essas obras maravilhosas que fazem o fundo do nosso programa Alegria de Viver. Só pode ter alegria, não é? Quando você vê um negócio tão maravilhoso desse, Diamantina, não é, Solange? Diamantina, Chapada da Chapada Diamantina. Da Diamantina, olha só que coisa linda. O nosso abraço a cada um que está conosco e a nossa lembrança que essa felicidade se dá porque estamos aprendendo juntos as lições que o mundo espiritual, com tanto esforço de meia dúzia, de um grupo de encarnados que passou por tantas dificuldades para conseguir ser o que nos trouxesse essas informações, facultou. Cada um de nós herdou gratuitamente esses privilégios, essas mensagens, estas coisas maravilhosas que agora nos compete desfrutar, mas mais do que isso, nos compete também difundir, nos compete viver, porque é a única forma de nós darmos a estes que se esforçaram, como os espíritos que aqui enfeixaram suas mensagens, como o sacrifício dos médiuns, Chico Xavier e Valdo Vieira, como o esforço de Kardec, de toda a equipe de espíritos que fizeram o Consolador chegar ao mundo, é a maneira de nós agradecermos a eles, não apenas aplaudindo e reconhecendo os seus méritos, mas fazendo com que tudo o que eles trouxeram possa valer, possa ser vivido. E com isso, nós coloquemos o mundo de uma forma mais reformada e mais bonita. É a mesma coisa que você receber na sua casa, por exemplo, o melhor piso. Alguém deixa para você o melhor piso, a melhor tinta para você pintar as paredes, todo o encanamento novinho, colocaram para você lustres maravilhosos, todos em caixa na porta da sua casa como um presente para você. E você fica tão agradecido, você faz agradecimentos verbais, você escreve cartas de agradecimento, você fala para todas as pessoas que você é muito grato àqueles que trouxeram essas doações para você. Um ano depois, todos os doadores vão lá e vê a sua casa, a mesma tapera, com tudo ainda encaixotado, você não fez nada com aquilo. Cadê o lustre? Ah, tá aí na caixa. E a tinta? A parede tá suja. Ah, e o piso você não trocou? Não, ainda tá na terra. Quer dizer, então qual gratidão você expressou? A de não ter gasto nenhum dinheiro, nem feito nenhum esforço, se você não fez nada com aquilo? Não teria sido melhor ter dado tudo isso para outras pessoas que fossem fazer? E é exatamente isso que nós precisamos nos lembrar. Todos estes ensinamentos, Francisco Cândido Xavier, como médium, segundo os seus mais abalizados biógrafos ou noticieiros, vamos dizer, repórteres, né, da vida do Chico, deixou para nós 535 livros psicografados pelas mãos de uma única pessoa. Naturalmente são centenas ou milhares de espíritos que se manifestaram. Nós temos todas essas caixas, todos esses lustres, todo esse encanamento maravilhoso, essa tinta da melhor qualidade na nossa porta.
O que vamos fazer? Vamos desembrulhar e começar a pintar o nosso eu, começar a mudar o nosso piso, começar a alterar a iluminação das nossas salas mentais. Vamos fazer isso? É isso que nós estamos procurando levar a você, não é, Solange? A alegria de viver. Vamos desencaixotar, no caso aqui, os livros, não é? Livros que às vezes temos na estante, que adquirimos há muito tempo atrás, não tivemos tempo de ler, e agora a gente volta, vamos resgatar essas obras, são obras importantíssimas, obras de Chico, e a cada uma delas nos acrescenta muito. Chico traz muitas informações, muito conhecimento. Isso não pode ficar na nossa estante. A gente tem que fazer com que isso, não é, ganhe vida. E você precisa dar vida, porque eu estou me referindo ao que você pode fazer com tudo isso que já neste livro aqui, um deles, você já vai ter de material novo. Nós vimos lá o Espiritismo Pergunta, que a Solange citou aqui, que fizemos no programa anterior, não é, Solange? O Espiritismo Pergunta, você já viveu em todos os lugares, já comeu de todas as comidas, já produziu filhos em todas as latitudes, já fez de tudo, já gozou de todas as formas, já brincou, se divertiu, já sofreu, já chorou. E agora? Não vai fazer mais nada? Não é hora de se renovar? Então, é utilizar o material... Esse material maravilhoso que os Espíritos nos estão dando, sem que a gente precisasse ter gastado nenhum centavo para ter. E agora, você usa isto que eles nos estão passando como riquezas do Espírito e você aplica em você, para que a sua casa espiritual, o seu eu, possa estar mais bonito, possa representar essa nova etapa evolutiva da humanidade, Solange, que só vai existir se aquilo que a gente estiver lendo vivenciarmos por nossa vez em nosso comportamento, em nossa maneira de agir. É claro que isso que a Solange disse é verdade, tem centenas de livros que estão às vezes nas nossas prateleiras, que a gente acha que, eu já li um dia, mas nem lembro. Se você não lembra do que você leu, é porque você não leu, você não aprendeu e você não está vivendo. Agora, nós estamos fazendo aqui um livro de cada vez, não é? Nós já até perdemos a conta, né, Solange? De quantos livros nós já lemos. Não sei. Mas nós estamos dando a você a chance de você conhecer detalhadamente cada um destes grandes presentes da espiritualidade para nós. Você vê, falando deste aqui, o Espírito da Verdade, que faz uma referência, como a Solange sempre lembra, aos trechos do Evangelho segundo o Espiritismo, 2 médiuns trabalharam em lugares diferentes e receberam mensagens, cada um deles dentro de um tema específico, e compuseram este livro. São 104 mensagens, são 104 capítulos, todos eles vinculados ao Evangelho segundo o Espiritismo. 2 pessoas trabalharam, produziram 104 capítulos para que a gente pudesse aprender. Agora, sabe de uma coisa? Tem milhares de espíritas que nem sabem que esse livro existe. Nunca tiveram esse livro nas suas mãos. Nunca desfrutaram de uma leitura, mesmo assim, perfunctória, mesmo que por cima. E, portanto, quando você escuta aquilo que o Militão falou na semana passada, que perante o bem nós só temos sido constantes na inconstância e só temos sido fiéis na infidelidade, esquecidos de que tudo se transforma, menos a necessidade de se transformar, que essa é constante. Nós temos constantemente necessidade de nos transformarmos. Isto não muda. Então agora nós vamos ver da mensagem de André Luiz, o Espírito André Luiz, que costuma fazer, Solange, um milagre. André Luiz foi médico na Terra, não é? E continua fazendo milagres no plano espiritual. Por quê? Porque ele é capaz de condensar conhecimentos, como o Emmanuel faz. André Luiz também é capaz de condensar grande cabedal de informação em pequenos blocos, para que a gente possa ir digerindo isto na medida em que nós vamos pensando sobre. Então, o capítulo 20º, que hoje nós vamos dar a você como um presente dos Espíritos, vai falar sobre o tema contrastes. O que será que é contraste, hein, Solange? O que é contraste? Contrastes, você que é pintora, quando as coisas são, não é? São opostas, vamos dizer assim. Quando você tem,
Vamos ver na pintura, quando você tem uma tonalidade que é muito vibrante, muito intensa, e você tem uma outra tonalidade que a gente diz que faz um contraste àquela, ou seja, ela é oposta, ela é vibrante também, mas ela se contrapõe, não é? São aqueles extremos, vamos dizer mais ou menos assim. Isso, você vai ver quando você vai mexer em imagem no computador, não é? Você às vezes tem brilho, tem contraste. Quando você mexe no botãozinho do contraste, você vai ver que o contraste faz com que os escuros deem mais relevo nas imagens na parte mais clara, as sombras aparecem mais destacadas. Então, aquilo que você estava vendo meio que chapado, começa a ter uma dimensão mais assim tridimensional pela diferenciação das cores. Isso é o contraste, né? Você vai dando essa mudança de intensidade luminosa entre luz e sombra. E aqui ele vai falar sobre isto. Contraste. Vamos ver como que a gente pode aplicar. Certamente não é na pintura, não é o contraste das cores do computador, mas tem essa ideia de oposição que faz a gente pensar e ver melhor a imagem geral. Vamos lá? Vamos lá, Solange. Existem contrastes exprimindo desigualdades. Existem contrastes que mostram coisas desiguais. Muitas criaturas encarnadas querem fugir da vida humana. Contudo, as filas da reencarnação congregam milhares de candidatos ansiosos pelo renascimento. Poxa, o primeiro contraste aí. Quanta gente, eu não aguento viver, não, essa vida tá muito ruim, eu quero ir embora. E olha, eu vou falar uma coisa para vocês. As estatísticas de suicídio são brutais. Aquelas que são conhecidas, porque tem muitas que nem nós sabemos realmente quantos são, elas são verdadeiramente, extremamente graves. Aliás, a mídia dos diversos países evita dar notícias de pessoas que se matam, porque eles percebem que quando você noticia isto, você amplifica o número, você estimula, aumenta o número dos que vão se matando, porque eles acham que isso realmente vai solucionar o problema deles. Um já fez, eu também vou fazer. Por que se ele já dá livre disso, eu também vou? Então isso, quando você vê isso enaltecido como notícia, então, existe uma ética, por incrível que pareça ainda, parece que há alguma ética em alguns canais de informação que falam que não se deve noticiar esses tipos de comportamento. Mas, do mesmo modo, e aí vem o contraste, não é? Do mesmo modo que você vê quantas pessoas estão buscando ir embora daqui até pelo suicídio direto ou indireto. Tem suicídio indireto, Solange? Tem. O suicídio direto é aquele que você quer tirar a própria vida. E o suicídio indireto é aquele que você se desgasta, sem respeitar os limites do seu corpo. E aí, pelo vício, pelo excesso de trabalho, pela ausência de descanso, pelos excessos alimentares, por tudo aquilo que você faz em prejuízo da matéria densa que você deveria cuidar, você acaba chegando do lado de lá mais cedo. São suicidas involuntários, suicidas indiretos. Enquanto você tem uma quantidade tão grande de suicidas, o que ele diz que nós temos também? Existem uma grande quantidade de seres, de espíritos na fila da reencarnação. Eles querem voltar, porque como eles estão no plano espiritual, eles já têm uma amplitude de visão, né, de tudo que está acontecendo, do que já passaram em outras vidas. Então eles já sabem dos erros que cometeram. Eles querem o quê? Uma nova chance. Eles querem voltar, precisam voltar para que se melhorem, para vivenciar experiências. Então, enquanto nós temos aqueles que estão cansados da vida, estão desistindo dela, porque eles estão com a sua mente voltada aos problemas mundanos, às dificuldades mundanas, espíritos que estão do lado de lá querem vir para cá, porque aqui é a grande escola. Então, e os espíritos seguem dizendo para a gente. São filas, Solange, filas da reencarnação, onde milhares de candidatos ansiosos pelo renascimento estão esperando um útero de mãe para poderem voltar. Isso é importantíssimo que nós pensemos. Porém, o contraste não para aí. Nós vamos ver na sequência
o slide que vem a seguir, que ele continua a nos explicar a respeito disto. Vamos lá? Legiões de trabalhadores se esquivam do trabalho. No entanto, sempre há multidões de desempregados. Olha só. Mais um contraste. Gente que tem emprego e que faz tudo para não trabalhar. Manipula as horas de trabalho para enganar o chefe, matam o tempo como se isso não fosse um crime, como se não fosse um tipo de furto. Legiões de trabalhadores fogem do trabalho, arrumando desculpa, justificativa, atestado, ou mesmo nas horas não produzindo o que deveriam produzir. E, ao contrário, ao lado desses que têm emprego, mas não querem trabalhar, existe sempre multidões de desempregados, pessoas que não têm emprego e às vezes estão na fila para conseguir um serviço. Vamos falar aqui com aqueles que já estão, vamos dizer, solidificados, acomodados no empregão, que tem garantia vitalícia, né? Aqueles que trabalham como funcionários de instituições e que, porque agora eles podem ganhar sem terem que produzir muito, deixam de trabalhar, deixam de fazer o que devem, porque estão garantidos na sua função, porque prestaram um concurso, porque foram aprovados e, portanto, podem tratar mal, podem se desfazer das expectativas dos que eles vão ter que atender, porque agora eles não precisam pensar nisso, basta eles estarem lá para receber o salário deles e esperar a aposentadoria. São trabalhadores, com algumas exceções, é verdade, nós temos pessoas que estão trabalhando com bastante honradez, mas tem os velhos, os acostumados, os preguiçosos, os que estão usando dessa prerrogativa de terem sido aprovados em um determinado concurso público para agora sentarem sobre o cargo e trabalharem menos possível. Não se esforçarem para melhorar o serviço, não cooperarem com os que estão à sua volta, esquecendo-se dos milhões que estão precisando de um emprego. É um contraste estranho, não é? Trabalhadores que não trabalham e verdadeiramente desempregados esperando um emprego. Gente que está viva procurando a morte e gente que está morta procurando a vida. Que mais, Solange? Numerosos alunos negligenciam os estudos. Todavia, inúmeros jovens não têm qualquer oportunidade de acesso às casas de instrução, embora o desejem ardentemente. Veja só, outro contraste, não é? Quem tem possibilidade de estudar e que não quer fazer nada, não quer abrir um livro. Eu tenho um amigo que estava falando que o filho dele estava, agora com esse negócio de pandemia, que fica fazendo aula pela internet, aula virtual, né? Ele estava tendo uma aula de educação física pela internet. E olha, quando o pai entrou no quarto, viu um moleque deitado na cama, coberto, com a aula de educação física e com o celularzinho dele embaixo da coberta, tendo aula de educação física. Dá para entender um negócio desse? Gente que tem acesso à facilidade de estudar, que o que menos quer fazer é estudar. Que se tem um professor que exige leitura, não gosta. Que se tem uma matéria que ele não sabe nada e o professor é exigente, odeia. Que não faz a lição quando podia fazer. Que não estuda antes do dia da prova específica ou da véspera. Deixa para estudar na véspera de noite. Que vai à aula com má vontade. Que não valoriza as riquezas de ter a inteligência lúcida para entender tudo aquilo que o professor está ensinando, nem respeita o saber do professor, quando este professor é honesto e não é apenas um desvirtuador ou um pregador político disfarçado de professor. Quando é um professor decente, alguém que está dando uma aula com aquilo que ele sabe para educar nas ciências, nas letras, nas artes, os seus alunos, eles também não valorizam. Quantos temos visto serem atacados pelos próprios alunos, agredidos fisicamente e estão ali por ideal. Então você vê, quando um aluno tem uma estrutura dessa e não aproveita, ele está comportando-se como um estelionatário, como um ludibriador da sorte,
como alguém que acha que a vida lhe deve isto e que ele está ali por honra para que a vida se sinta honrada pela sua participação, assim meio como um descaso. E ao lado deles, nós vemos criaturas que andam às vezes quilômetros. Vamos lá no sertão nordestino, vamos lá nos igarapés amazônicos, vamos lá nas regiões afastadas das zonas rurais, vamos ver quantas crianças querendo ir para a escola, quantas necessidades educacionais ainda insatisfeitas por falta de lugar adequado. Nós vimos lugares em que alunos mal formados dão aula para aqueles que não sabem nada. Alunos que estão na 4ª, 5ª série, que não conhecem ainda com segurança todos os conteúdos, estão alfabetizando crianças que não sabem nada, porque eles já sabem um pouco mais, por falta de professores, por falta de estrutura. Outro contraste triste, não é mesmo? E estes que estão tendo que andar quilômetros, às vezes a pé, às vezes de jegue, às vezes de bicicleta, às vezes desses caminhões que levam as pessoas mal acomodadas no meio da poeira, eles querem aprender, estão lutando, querem ter o diploma. Que contrastes, não é mesmo? O contraste entre aqueles que podem e não fazem e aqueles que não podem, ou que não fazem não porque não querem, mas porque não tem como fazer. É um sofrimento muito grande, não é mesmo? Existem contrastes tecendo contradições. Veja só, o primeiro, nós vimos aqui, contrastes que tecem desigualdades. Você vê contrastes entre coisas que são na mesma área, mas com desequilíbrio entre quem pode e não faz e quem não pode e quer fazer. Agora, ele vai falar dos contrastes que tecem contradições, que são contraditórios. Vamos ver. Tudo prova a presença do Criador no universo. Todavia, mentes recheadas de conhecimento não creem na realidade divina. Então, o que será que é isso, hein, Solange? Nós vemos a gente estava estudando, inclusive, a respeito disso no nosso estudo do Livro dos Espíritos. Quando a pergunta primeira do Livro dos Espíritos é: que é Deus? A espiritualidade nos explica que Deus, não é? Que é essa inteligência soberana do universo e que, como a gente vê aqui, tudo que a gente vê, não é, no nosso mundo conhecido, todas as coisas que nós vemos que não foram criadas pelo homem, se não foram criadas pelo homem, como a gente vê essa natureza, quem criou, não é, essas belezas, o céu, a natureza, as plantas, as águas, quer dizer, nós vemos que se tudo tem uma causa, e nós sabemos que quando nós encontramos uma obra, um livro, material, nós sabemos que esse livro alguém criou, alguém fez, por isso ele está aqui conosco hoje. Quando a gente olha para uma árvore, para um riacho, para o sol, não é? Existe uma assinatura divina nisso tudo. No entanto, o que o texto diz que é que muitos daqueles que veem todas essas belezas com essa assinatura divina evidente, muitas das pessoas que são o que eles chamam no texto de mentes recheadas de conhecimento, essas pessoas não creem nessa realidade divina. A Solange fez lembrar aqui um trecho do Livro dos Espíritos que nós estamos estudando nas quartas-feiras, lá na TV Alvorada Espírita. Nós começamos recentemente o Livro dos Espíritos, depois de 11 anos que nós lemos do começo ao fim. E agora retomamos. Então, já fizemos a introdução e agora estamos começando as questões. A pergunta número 4 do Livro dos Espíritos traz exatamente esta mesma indagação a que se refere o Espírito André Luiz. Kardec pergunta: onde se pode encontrar a prova da existência de Deus? Onde está a prova? É possível prová-la? Porque alguns inteligentes dizem: me prova que Deus existe. E é muito fácil. Os Espíritos respondem. Está aqui no Livro dos Espíritos. Você vai ter esta prova em uma coisa que ele chama de axioma. Num axioma é aquilo que é uma verdade absolutamente óbvia que não precisa de demonstração. Isso existe em matemática, isso existe em vários outros ramos da ciência. É um axioma. Um axioma que vocês aplicam às vossas ciências.
Não existe efeito sem causa. Procure a causa de tudo o que não é obra do homem, e a vossa razão vos responderá onde está a prova da existência de Deus. Então, aqui está André Luiz dizendo, tudo prova a presença de Deus, tudo. Desde que você não seja o autor. Alguém teve que criar aquilo. Que não fora você, quem será que foi? Ah, você vai dizer, não, mas é a natureza. Ótimo, mas quem criou a natureza? Quem criou as leis que governam a natureza? Quem que faz a semente no interior da planta produzir o germe que vai produzir outra árvore? Quem que fez tudo isto? Foi você? Foi você, ó sábio, ó gênio, ó inteligente, ó cientista, ó PhD? Foi você? Então, quem é capaz de raciocinar, quem tem o cérebro lúcido, pode perguntar isso. Se não foi o homem, alguém fez. E este alguém não é homem, porque se fosse homem, nós encontraríamos o autor. Então, ele está dizendo aqui, tudo prova a existência de Deus. Tudo. Bastando você ver esta realidade. O que o homem fez é a autoria do homem, mas o que o homem não fez não pode ser a autoria dele, é a autoria divina. Agora, pessoas inteligentes há, mentes recheadas de conhecimento existem, que não acreditam na realidade divina. Ora, não creem, eu não acredito em Deus, Deus não existe. Deus é uma criação da mente humana. Ah é? Que legal, então me explica quem criou o sol, quem criou o arco-íris, quem criou o vento, que máquina que o homem fez para que tudo isso existisse? Você não é tão inteligente? Então, explique isto. E olha, a contradição, não é mesmo? Porque, Solange, quem é capaz de entender o funcionamento do mecanismo da causa e efeito é o ser inteligente. Até mesmo os animais irracionais, eles já começam a perceber causa e efeito. O cachorro sabe quando o carro do seu dono está chegando. Pode prestar atenção. Se você está em casa e o dono da casa, que é o proprietário do cão, está chegando, o cachorro imediatamente escuta o barulho do carro virando a esquina e já fica lá, porque ele sabe que é o carro do dono dele. Os animais que você alimenta, todo dia sabem que você vai dar comida para eles. Eles ficam esperando. E eles sabem que você está lá para fazer isso. Causa e efeito. Apareceu o homem, chegou a comida. Apareceu o barulho do carro, chegou o dono. E o animal reconhece isto por associação. Agora, o homem que é inteligente, que pode fazer isso até por outros caminhos, alguns dizem, não, Deus não pode existir. Que contradição ao próprio raciocínio. Nós usamos esta forma de explicação para ciências físicas. Toda causa, todo efeito tem uma causa, não é? Todo efeito. Você estava num ambiente claro, de repente escureceu. É de dia. De repente escureceu. Por quê? Você não precisa sair para perceber que alguma coisa cobriu o sol. Deve ser uma nuvem, deve estar chegando chuva. Você ainda não ouviu o trovão, mas já escureceu, o dia está ficando escuro. Tem alguma coisa que está impedindo que o sol chegue até o ambiente onde você está. Todo efeito tem uma causa. Só que quando chega na questão divina, essa inteligência para de funcionar. É contraditório, é o que diz André Luiz. Quer comentar mais alguma coisa? Vamos para frente? Vamos lá. Todos podemos dar algo em favor do próximo. No entanto, muitos possuem em abundância e nada oferecem a ninguém. Todos nós temos recursos, não é, Solange? Que recursos? Todos nós podemos dar de nós mesmos. Você não precisa nem ter recurso material, mas você pode se doar nas coisas que você faz. Você pode auxiliar, ensinar. No entanto, muitas pessoas que possuem a abundância, seja material, seja no conhecimento, muitas dessas pessoas não oferecem nada a ninguém. Esta é uma constatação. Existiu e ainda existe em muitos lugares uma tarefa de ajuda solidária, fraterna,
que vai procurar bater as portas de certas casas, deixando um saquinho, é chamada campanha do quilo, que foi muito moda há décadas atrás, em que alguns lugares ainda existe. E depois, uma semana depois, o grupo passa naquela rua para recolher o que a pessoa pode doar naquele saquinho, qualquer coisa, como alimento. E as pessoas que fazem essas campanhas, ou que faziam essas campanhas, constataram uma coisa interessante, que eles conseguiam sempre mais resposta, mais alimento, mais doação nos bairros simples e humildes do que nos bairros ricos. Eles deixavam ali, numa semana depois, passavam lá, não tinha nem ninguém tinha... Quando estava, dizia que não tinha dado nada, que não podia dar, que agora não ia atender. Enquanto que os pobrezinhos, os bairros mais simples, mais modestos, não é claro bairros miseráveis, mas bairros de classe média, média baixa, estes tinham sempre algo a oferecer. Meio quilo de fubá, 1 quilo de arroz, um pouco de açúcar, uma lata de óleo. Eles sempre traziam na volta mais recursos alimentares que foram doados do que quando eles iam buscar a resposta dessa campanha nos bairros abastados. É isso aqui. As pessoas todas podem fazer algo em relação ao seu semelhante. E é claro, neste exemplo, estamos falando de algo material, não é? A comida, ele poderia doar. No entanto, o que nós vemos, não só em relação à comida, não só em relação a bens materiais, muitos possuem em abundância e não oferecem nada a ninguém. E essa abundância pode ser tempo, inteligência, cultura, pode ser boa vontade, saúde física. Isso é abundância. Isso é uma coisa que cada um pode fazer de bom. Eu estou agora sem fazer nada. Alguém pede assim, vamos comigo buscar umas doações que eles... não, eu tô com um problema de coluna, não posso carregar peso. Tá bom. E isto é algo que você poderia ter feito. Você pode dizer, olha, eu não posso carregar peso, mas eu vou com você. O que for levinho eu transporto. Não posso, eu estou ocupado. Existe um ditado que fala o seguinte, quando você precisar pedir para alguém fazer alguma coisa, peça sempre para a pessoa mais ocupada. Sabia disso? Porque a pessoa mais ocupada, se ela perceber que ela pode fazer, ela diz para você, não, pode deixar que eu faço, ela vai dar um jeito. Mas os desocupados, os que nunca têm nada para fazer, eles vão sempre dizer que não podem. E se eles disserem que eles vão fazer, pode ter certeza que eles vão furar com você. Eles vão arrumar uma desculpa, eles vão esquecer, não vão fazer. Porque a pessoa mais ocupada é aquela que assume compromissos e cumpre. Então ela tem sempre uma atividade, ela tem sempre uma realização. Mas o desocupado, o jaque, aquele que não faz mais nada, aquele que não gosta de compromisso, que não quer ser incomodado no seu conforto, esse, se você pedir alguma coisa, vai dar uma desculpa. Ele vai falar, não posso, eu tenho um compromisso. Amanhã, que horário que é mesmo? Mas nesse horário eu não vou estar em casa, eu não vou poder te receber, eu não vou poder fazer aquilo que você pediu. Por quê? Por preguiça. Então preste atenção nisso. Quantas pessoas têm recursos e podem fazer algo em favor do próximo e não fazem? O que mais, Solange? Temos a apologia da paz onipresente. O que é a apologia da paz? É a defesa, a exaltação, o elogio. Nós temos que ser pacíficos, temos que pedir a que todos sejam desarmados, que não tenham ódio uns dos outros, que se perdoem. A gente ouve isso na boca de tanta gente, não é? Contudo, extensa maioria forja a guerra dentro de si mesmo. Uma coisa é falar da paz. Outra coisa é você esquecer o mal que te fizeram, é você não querer o mal daqueles que te prejudicaram, é você não revidar, não agredir aqueles que são os seus adversários, não é mesmo? Defender a paz é muito bonito, porém, viver de forma belicosa é um veneno. Quantos pregadores de religião vão às igrejas falar que Jesus pediu que nós amássemos uns aos outros e chegam em casa e desancam a mulher, batem nos filhos, agridem os vizinhos, ou quando são contrariados, ofendem, e depois vão pregar. Eles sabem qual que é. E não estamos falando só de religiões, estamos falando de pessoas que têm uma lucidez, que sabem aconselhar a caminhos menos agressivos.
mas que quando chega a vez deles, a atitude deles é a estilingada, é a pedrada, é a facada ou é o tiro, não é mesmo? Então, isso é contraditório. E agora, na última parte, temos o que, Solange? Existem contrastes gravando ensinamentos. Os primeiros contrastes mostram desigualdade. Este segundo contraste mostram contradições. Porém, existem contrastes que realçam ensinamentos, que realçam lições. Vamos ver como são interessantes? Há direitos idênticos e deveres semelhantes. Contudo, há vontades diferentes, experiências diversas e méritos desiguais. Olha que interessante. Todos os homens têm direitos, homens e mulheres. E todos eles também têm deveres semelhantes. Direitos e deveres são iguais. Porém, vejam só, as vontades são diversas, as experiências são diferentes e também os merecimentos não são iguais, os merecimentos são diversos. Olha que legal. Todos têm obrigações. Então, não é porque você tem mais merecimento que você não vai ter deveres iguais aos outros. Não é porque você já conquistou um degrau intelectual ou cultural que você não seja também responsável por se comportar corretamente. Você já notou uma coisa interessante? Você tem um amigo, ou você que está me assistindo, passando por uma aflição muito grande, você consegue um dinheirinho e você compra um carrinho de cachorro-quente. Você perdeu o emprego e você agora faz o cachorro-quente da melhor forma que você pode, vai com esse carrinho numa esquina e fica esperando clientes. São os transeuntes. Então, o que você faz, né? Você avisa teus amigos, olha, eu tô com um carrinho de cachorro-quente. Se vocês estiverem com fome qualquer noite dessas, passa lá. Eu faço um cachorro-quente muito gostoso, é caseiro, molinho feito em casa. Ah, tá bom. Tá legal. Você tem alguns amigos que estão empregados, que têm boas condições, que não estão passando pela mesma dificuldade que você. Aí então, um desses amigos vai lá, pega a sua família, 5, 6, vão todos lá para comer cachorro-quente com você. Ah, que legal, né? São 6 cachorro-quente. Aí, né, tudo bem. Todo mundo come, você faz o que você pode para que eles fiquem agradados. Aí vem o seu amigo e fala, escuta, você pode dar um cachorro-quente para mim, em vez de cobrar os 6, cobrar 5, porque eu te trouxe todo esse povo para comer? Isso é amigo? Isso é amigo? Quer dizer, ele acha que ele está te fazendo um favor de levar 6 pessoas para comer e ele quer sair o dele de graça. Ele quer tirar vantagem de um miserável que está precisando fazer cachorro-quente numa esquina de noite para conseguir sobreviver, porque está passando por um momento difícil. E ele ainda quer ludibriar a sua amizade com aquele indivíduo pedindo, põe 2 salsichas no meu sanduíche, eu pago o mesmo preço, mas você põe 2 salsichas, que eu sou teu amigo. Vocês já notaram que alguns amigos, quando veem que você tem um negócio, querem tirar favor de você, querem conseguir facilidades ao invés de te apoiar, ao invés de dizer, olha, você está me cobrando aí por cada sanduíche 10 conto, mas é tão pouco. Em vez de eu te dar, eu vou te dar, em vez de dar 60 reais, eu vou te dar 100, você fica com o troco. Porque está muito gostoso e você vai ter prejuízo se continuar cobrando tão pouco assim. Ah, isso é ser amigo. Não vai causar nenhum prejuízo você deixar os 100 reais para ele poder ter aquilo como uma vantagem um pouquinho maior. Ah, aí você vê como são diferentes as pessoas. Como são diferentes as vontades, como são diferentes as experiências. Porém, os deveres são idênticos. Todos têm dever, todos têm obrigações. E esses contrastes, eles são educativos, eles nos ajudam. Não há ninguém que, tendo galgado determinado padrão, deixe de ter o dever de ser correto. Nós vemos políticos, nós vemos autoridades que só porque tiveram aquilo realçado na sua tarefa de encarnado, querem entrar de graça, querem ter direitos de parar onde não é possível.
Não, direitos e deveres são iguais, apesar de haver uma diferença nas posições na Terra. Você não pode, só porque você é uma autoridade, achar que seu direito é maior do que o dos outros, ou que você não tem que prestar contas, não é mesmo? O que mais, Solange? A caridade mais oculta aos homens é, no entanto, a mais conhecida por Deus. Tem um capítulo no Evangelho que nós estamos estudando lá nas nossas palestras, de segunda e quinta-feira, o capítulo 13º do Evangelho, que a vossa mão esquerda não saiba o que dá a vossa mão direita. Aquilo que os homens desconhecem, Deus sabe, não é? Olha que contraste interessante e educativo. A vida humana constitui cópia imperfeita da vida espiritual. Todavia, a perfeição das grandes almas desencarnadas da Terra foi adquirida no solo rude do planeta. Exatamente. Nós vemos aqui a explicação final. Tudo que acontece no mundo físico é uma cópia imperfeita, defeituosa da vida espiritual. Porém, para você chegar à perfeição lá, do outro lado da vida, essa perfeição foi passada por aqui. Nesta imperfeição humana, nós conseguimos burilar as nossas capacidades. Pense na pedra rústica, que a gente chama de diamante. Ela vai ficar rutilante, ela vai ficar uma joia, uma gota celeste, mas ela foi cortada numa pedra rústica. Ela foi aparada num buril, numa coisa áspera, numa coisa dura, que nunca vai ser usada na coroa de uma rainha. Nunca vai ser colocada no pescoço de um potentado que queira mostrar grandeza. Vão usar o diamante. Mas o diamante é diamante porque aquela pedra rústica podou as suas arestas e fez ele brilhar. É isso que ele está falando. Os espíritos superiores não desdenharam viver nas dificuldades acúleas, dolorosas, ásperas do buril terreno. Porque é aqui que a gente vai cortar as nossas arestas e vamos nos tornar diamantes, não é mesmo? Que com certeza, se eles tivessem ficado só no plano espiritual, sem reencarnar, só lá, dificilmente eles teriam adquirido essa grandeza, não é? Essa grandeza, como o André disse, foi adquirida através do trabalho, do suor, das dificuldades aqui da Terra. Nunca teriam sido testados, nunca teriam tido a experiência de errar para que depois corrigissem o erro. Seríamos crianças ainda tateando no escuro dentro do berço. Para que a gente possamos nos tornar espíritos adultos, precisamos descer do berço, precisamos arrancar o tampão do dedão, precisamos cair, lascar o joelho, precisamos tomar coisa gelada, ficar gripado, precisamos tomar injeção. Tudo isso nos ajudará a nos tornarmos mais fortes. Por isso essa mensagem de André Luiz nesse livro, ela está relacionada à mensagem do Evangelho, que fala das misérias humanas. No capítulo Há muitas moradas na casa do Pai. A gente vê aqui que as misérias humanas são muito necessárias para o nosso aprendizado, que é o que diz aqui, que nesse trecho, que se a gente imaginar a humanidade só reencarnada na Terra, a gente tem essa sensação de que tudo é muito ruim, as pessoas são muito ruins, tudo é muito mal, mas que os espíritos nos dizem que a Terra é como se fosse essa prisão que faz com que os espíritos que estão aqui possam sofrer e se burilar para alçar um voo maior, indo para outros planetas, aonde a grande humanidade, onde existe a humanidade espalhada em diversos locais do universo. Isso é mesmo. muito bonito que André Luiz Solange diz pra gente. Isso aí. Isso aí. Nós agradecemos a presença de vocês porque o nosso tempo já está indo. E por falar em André Luiz, não deixe de conhecer o programa O Espírito da Letra, onde nós temos diversas obras já lidas, comentadas desse espírito André Luiz através da mediunidade de Francisco Cândido Xavier. E nós estamos lendo agora Ação e Reação, hein? Todo sábado. Você entra lá no youtube.com/O Espírito da Letra e você tem todos os capítulos que já foram lidos e tem um capítulo a cada sábado. Tá bom, gente? Muito bom. Um grande abraço e até o próximo Alegria de Viver. Tchau, gente. Tudo de bom. Tchau.